Olá, aluno! Vamos partir para a nossa próxima aula da disciplina de Introdução à Biologia do curso de Vigilância em Saúde. Hoje é a nossa quarta aula e o assunto é vírus. Relembrando a última aula, nós estudamos a classificação dos seres vivos e nós vimos que existem 5 grandes reinos dos seres vivos. As bactérias estão no reino Monera, nós temos o reino protista, que nós vamos estudar mais em outras aulas, nós temos o reino fungo, o reino plantar e o reino animalia. Eu trouxe essa imagem para chamar a atenção de todos que os vírus não estão contidos em nenhum destes reinos. Dizer que os vírus são animais é um erro, ele não está nesse reino. Ele também não é fungo, não é monera, ele não está em nenhum desses reinos. Os vírus são partículas infecciosas microscópicos. O que significa dizer que são microscópicos? Se eu olhar na minha pele, na minha mão, ou numa superfície da mesa, da maçaneta, da caneta, e eu não ver vírus, não significa que ali não tem. É porque os vírus não são visíveis a olhos nus. Para que a gente consiga visualizar um vírus, é preciso usar microscópios, ok? Eles são muito pequenos, então não são possíveis de serem visualizados a olhos nus. Eles são seres acelulares, eles não têm nem uma célula. Quando a gente estudou sobre a origem das espécies, nós vimos que os primeiros organismos, seres vivos, eram seres unicelulares, parecidos com bactérias, lembram? Então, os vírus não são nem unicelulares, eles não têm nenhuma célula, eles não têm membrana citoplasmática, carioteca, mitocôndria, complexo de Golgi, ribossomos, nada, nenhuma das organelas que estão presentes nas células, eles não têm. Então, eles são seres acelulares. Quando o vírus não está dentro de nenhuma célula viva, ele é chamado de vírion. O que nós precisamos entender? Que o vírus, para se reproduzir, porque eles se reproduzem rapidamente, eles sofrem mutações genéticas. Para que tudo isso aconteça, ele precisa estar dentro de uma célula viva. Essa célula viva pode ser de um ser humano, de algum outro animal, de alguma planta, de algum fungo, até de bactéria. Existe vírus que causa doenças em bactérias. Então, o vírus é considerado um parasita intracelular obrigatório. Por quê? Porque para ele se reproduzir, ele precisa obrigatoriamente estar dentro de uma célula viva. Por isso que quando ele não está numa célula viva, o termo certo é vírion para ele. Ele está parado, inativo. Isto divide um pouco a classe científica. Alguns cientistas classificam os vírus como não sendo seres vivos, justamente porque eles não são uma célula, eles não conseguem fazer nada sozinhos, não se reproduzem sozinhos. Então, muitos cientistas consideram que os vírus não são seres vivos. Entretanto, existe uma classe que considera sim os vírus como sendo seres vivos, porque compreendem que eles conseguem se reproduzir, mesmo que na dependência de algum outro ser vivo. Trouxe essa imagem para vermos a variedade dos vírus. A imagem do SARS-CoV-19, que é o vírus causador da Covid, está sendo bastante divulgada, mas se a gente olhar para os outros, nós vemos
quão eles são diferentes entre si. Olha o vírus Ebola, como é bem diferente. O adenovírus, o bacteriófago, olha o vírus da raiva, uma doença tão séria também. Então, a gente percebe que os vírus têm capsídeos e envoltórios, né? Outros tipos de envelope muito diferentes uns dos outros. Cabe destacar, e isso é muito importante, que mesmo dentro do mesmo grupo de vírus, eles sofrem mutações, ou seja, eles vão mudando. Então, o vírus influenza de hoje, ele vai se reproduzindo dentro de células e em algum momento ele sofre uma mutação genética e nasce um outro subtipo de vírus influenza. É por isso que a gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano, né? Porque de um ano para o outro os vírus já sofreram muitas mutações, então a gente ainda está imune daquele que a gente tomou a vacina no ano passado, mas ele já teve muitas mutações, ok? A estrutura dos vírus basicamente é composta de duas unidades, o capsídeo e o material genético. Alguns outros vírus podem ter mais outras coisas, como o outro tipo de envelope e enzimas, mas o básico, que é comum a todos os vírus, é o material e o capsídeo. Nós vemos na imagem abaixo o capsídeo, que é esse envoltório, certo? E dentro tem o material genético, e no desenho de baixo a gente vê o material genético envolvido também pelo capsídeo, mas esse vírus é chamado de envelopado, ele tem outro envelope, certo? Mas o que é básico, comum de todos, é material genético envolvido pelo capsídeo. Então, compreendendo melhor o capsídeo, ele é um envoltório do vírus, como nós vemos nessas imagens, bastante diferentes uns dos outros. Ele é formado por proteínas, são proteínas idênticas umas às outras. A função é proteger o material genético e eles possuem especificidade. Isso é bem importante. O que significa possuir especificidade? Como a gente viu, os vírus necessitam obrigatoriamente de entrar dentro de uma célula viva. Mas um vírus não entra em qualquer célula viva. Ele vai entrar na célula que o seu capsídeo é específico. Então, um exemplo, o vírus que provoca resfriado comum, ele tem um capsídeo que consegue penetrar em células do sistema respiratório. Esse vírus não consegue penetrar numa célula do pâncreas, do esôfago, porque são células diferentes. O capsídeo possui especificidade, né? Alguns conseguem penetrar em mais de um tipo de célula, mas é específico daquele capsídeo conseguir entrar em mais de um tipo, certo? Continuando sobre a estrutura dos vírus, a gente tem o material genético, que pode ser DNA ou RNA, está sempre envolvido pelo capsídeo e ele, quando entra na célula, ele vai utilizar dos recursos da célula para programar a sua reprodução. A classificação dos vírus são só em dois tipos. Ou temos um vírus de DNA ou temos um vírus de RNA. O vírus de RNA também é chamado de retrovírus. Eu trouxe a imagem para nós recordarmos um pouco da genética, a imagem da dupla hélice do DNA e a imagem do RNA, mostrando que eles têm muitas semelhanças, né? Eles têm bases nitrogenadas semelhantes e uma base nitrogenada diferente, do DNA é timina e do RNA é uracila. Os vírus se reproduzem, como nós estamos vendo, então eles obrigatoriamente vão entrar numa célula.
Aqui eu trouxe o ciclo lítico. Como que funciona? Um vírus vai se conectar a uma célula que ele tem a capacidade, né, do capsídeo é específico para ele. No caso dessa imagem, nós temos um bacteriófago, que é um vírus que provoca doenças em bactérias. Então, ele está penetrando numa célula de uma determinada bactéria. O capsídeo fica do lado de fora e entra para a célula o material genético do vírus. Lá dentro, o material genético do vírus programa a sua reprodução, utilizando dos próprios recursos da célula para se reproduzir. Depois eles sofrem um processo de maturação até que sejam liberados. Quando eles vão ser liberados, eles saem e acabam estourando essa célula, um processo que a gente chama de lise da célula, ou seja, essa célula vai morrer, ok? Existe um outro ciclo de reprodução dos vírus que acaba por produzir um número ainda maior de vírus. Comparando rapidamente as imagens, olha, começa com 1 no lítico e olha quantos saem de uma só célula. Agora, no ciclo lisogênico, começa com o mesmo 1 e olha quantos saem, né? No ciclo lisogênico, o que acontece? Também tem a ligação do capsídeo com a célula para a qual ele é específico. É incorporado ali naquela célula o DNA ou o RNA do vírus. O que tem de diferente? Não começa imediatamente a replicação viral. Esse DNA é incorporado ao DNA dessa célula que o hospedou e fica parado ali, só incorporado. A célula vai sofrer os seus processos naturais de reprodução e cada célula nova que surge com um fragmento desse DNA viral. Quando tem um start, né, algum estímulo, gatilho, esse DNA do vírus inicia a replicação viral e aí a gente tem a liberação de um número muito maior de vírus. Pessoal, nós vamos estudar algumas doenças causadas por vírus, mas como são muitas, para nós não deixarmos o vídeo muito longo, eu vou encerrar este por aqui e já começo o próximo.